E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar de Brasileirão e vamos falar de Flamengo e Bragantino e vamos falar da disputa acirrada que vai ser, na verdade, nessas últimas 4 rodadas para ver quem vai sair com o título de campeão brasileiro 2023. Mas agora a gente vai falar sobre Flamengo e Bragantino, num jogo muito doido, onde o Bragantino ele domina o primeiro tempo e teve sim chances de marcar vários gols no primeiro tempo, perdeu muitas oportunidades. E o Flamengo chega depois do intervalo e domina o segundo tempo. E a verdade é que se esse jogo fosse um empate, não seria nada mal. Não seria mentiroso um resultado de empate entre as equipes, porque o primeiro tempo foi de uma e o segundo tempo de outra. Para ser sincero, eu não esperava que o jogo fosse desse jeito. Eu sei que as duas equipes estão em cima da tabela, estão brigando para permanecer no G4 e quem sabe até o título no final do campeonato, mas sinceramente eu não esperava que o jogo fosse tão intenso como foi. Principalmente o primeiro tempo, onde o Bragantino foi tomando as rédeas do jogo e atacando. E aí a partir dos 25, 30 minutos foi que o Flamengo conseguiu responder. E foi um jogaço no primeiro tempo. Muito diferente do segundo tempo, que o Bragantino baixou sua intensidade, baixou suas linhas. O primeiro tempo o Bragantino estava pressionando a saída de bola do Flamengo, o que incomodou muito a equipe rubro-negra. Mas aí no segundo tempo não foi assim. O segundo tempo foi totalmente do Flamengo. O Bragantino teve algumas chances de converter o gol, mas não tão claras como o Flamengo. E o Flamengo vinha mordendo, vinha dominando o jogo. E você tem um cara no seu time chamado de Arrascaeta, um dos melhores jogadores brasileiros nos últimos anos. Ainda é considerado. O cara joga muita bola. E você tem essa estrela que brilha e faz o gol. Ele faz o gol e coloca o Flamengo na terceira colocação com 60 pontos. Atrás apenas do líder e vice-líder por 2 pontos e 1 ponto. O Palmeiras tem 62, enquanto o Botafogo tem 61. O Botafogo empatou ontem também com o Fortaleza em 2-2. Então você tem uma disputa acirrada de término de campeonato. Você tem o Palmeiras com 62, o Botafogo com 61, o Flamengo com 60, o Grêmio e o Bragantino com 59. Então vai ser uma disputa muito acirrada e muito boa. Quem disse que o Campeonato Brasileiro não era disputado se enganou bastante, porque dessas 5 equipes você não sabe qual vai ganhar. É claro que um título para Flamengo e Palmeiras seria mais importante, por quê? Porque essas duas equipes foram e estão sendo protagonistas do futebol brasileiro nesses últimos anos. E sempre quem tira esses títulos ou é Palmeiras ou é Flamengo. Então a gente pensou que o Botafogo iria mudar isso esse ano, né? A gente já tem o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, que foi uma coisa inédita. O Fluminense também com um título inédito de Libertadores. E aí, pelo menos eu pensava, acho que muita gente também pensava, que o Botafogo iria ser campeão do Campeonato Brasileiro 2023, mas a disputa está aberta e esses times vão todos lutar para conseguir os 3 pontos, para conseguir liderança e para no final do campeonato um deles ser campeão. Então vai ser uma coisa muito interessante, muito louca isso, com certeza. Eu vou assistir todos os jogos. E também você tem que olhar para a parte de baixo da tabela, como está acirrada também. A gente já tem o América Mineiro rebaixado, e aí você tem o Coritiba, o Goiás, o Bahia, o Cruzeiro, o Vasco. Pelo menos essas equipes aí em tese estão lutando para não cair. E também vai ser interessante. Então esse final de campeonato vai ser muito corrido para todas as equipes. Você tem aquelas equipes de meio de tabela que só querem pontuar, só para cumprirem a tabela mesmo, que é São Paulo, que já está classificado para Libertadores 2024 junto com o Fluminense. Então o que vai ser interessante mesmo vai ser esse jogo essa disputa entre Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Bragantino. Então vai ser uma coisa muito espetacular assim. E voltando ao jogo,
Eu tenho alguns destaques particulares do lado do Flamengo que mais se destacaram são esses aí, né? O Everton Cebolinha, o Pedro, o Arrascaeta como sempre, o Luiz Araújo também tá fazendo uma boa partida, tanto ofensivamente quanto taticamente, e juntar o Everton Cebolinha. Você percebe a entrega dos caras, né? E você percebe também porque é o peso da camisa. Todos querem jogar, todos querem ser titular nesse time que tem muitas estrelas, e aí você tem que dar o máximo e se esforçar mesmo. Do lado do Bragantino, eu não achei o Elinho tão bom, mas também não tão ruim. Ele, em alguns momentos, teve alguns lampejos de brilhantismo na partida. Eu acho que trouxe algum incômodo para a defesa do Flamengo, junto ao Juninho Capixaba, que tiveram chance de fazer gol. O Sacha também teve chance de fazer gol, mas não conseguiu converter. Não achei um bom jogo do Sacha. E aí tem a expulsão que muda toda a dinâmica do jogo. O Tite já ia colocar um zagueiro a mais, porque o Bragantino já estava com muitos atacantes. E quando o jogador do Bragantino é expulso, o Tite muda seu esquema tático e coloca o Varela, se eu não me engano. E ali só faz concretizar a vitória do Flamengo e essa disputa que vai ficar mais acirrada ainda para esse final de campeonato. Bom, é só isso, não tem muito o que falar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vou pedir encarecidamente que, se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. E tenha um bom final de semana e até mais.